31 de outubro de 1517, Lutero publica as 95 teses e dá início à Reforma Protestante. Quer saber mais? Vem comigo. Eu sou o Alex e este é o Luther to Go, o seu vídeo curto, rápido e certeiro sobre teologia de Martinho Lutero, teologia da Reforma Luterana e luteranismo aqui no Bibotalk. Você pode com certeza pegar agora a sua xícara de café e vir comigo para falarmos a respeito das 95 teses. Texto clássico, conhecido já da Reforma Protestante, mas que muitas vezes nós nem tão familiarizados estamos com seu conteúdo. Quero rapidamente com vocês hoje passar um pouquinho do que Lutero propôs, o que ele ensinou nas 95 teses. As 95 teses começam com uma afirmação bem impactante, dizendo que o evangelista nos ensina a fazer penitência. Ele diz, Lutero escreve, quando Jesus ensinou façam penitência, ele quis dizer que a nossa vida toda fosse uma vida de penitência. Agora, claro, Lutero usou aqui a palavra penitência, uma palavra que era muito conhecida do seu período, da sua época, mas que a gente no Evangelho não conhece bem com essa tradução. A gente está acostumado a ouvir falar em arrependimento. E talvez seja a grande mudança, a grande sacada de Lutero, com a mudança do significado desta palavra penitência. Numa carta que ele escreve a Johannes Staupitz, que fora o seu mentor espiritual na época que ele esteve no convento dos agostinianos eremitas em Erfurt, ele escreve então para esse seu mentor a respeito da descoberta dele, a descoberta exegética que ele fez ao analisar o termo grego metanoia, de que essa palavra significaria não simplesmente penitência no sentido de eu fazer algo para que a minha pena fosse diminuída. Vamos pegar aquele exemplo da justiça comutativa, né, de Aristóteles. Você faz algo de errado e você precisa indenizar aquele a quem você fez algo de errado para que ele receba de volta aquilo que ele perdeu. Cometeu um erro e você vai para a cadeia por esse erro. Essa é a ideia da justiça comutativa. E Lutero diz que penitência não tem nada a ver com justiça comutativa, não tem nada a ver com você restituir aquilo que você fez mal ao outro. Tem a ver, na verdade, com uma mudança de pensamento, tem a ver com uma mudança de posição, tem a ver com uma transição de um velho homem para um novo homem. É este o sentido da palavra metanoia, uma transformação, uma mudança radical no ser humano. E por isso, Lutero não passa mais a entender essa fala de Jesus, façam penitência, mas com o sentido agora de arrependam-se, mude a sua disposição mental, sua forma de pensar. E isso vai transformar radicalmente a teologia, o pensamento teológico até ali. Claro, Lutero vai dizer, mas eu não descobri a roda, isso todo mundo já dizia. Mas parecia que não era tão óbvio assim. Wycliffe, Hus já pregavam contra as indulgências. A prática das indulgências já tinha lá os seus 300, 400 anos, quando Lutero iniciou esse debate com as 95 teses. E claro, 100 anos antes de Lutero, talvez até mais, haviam pessoas já falando que as indulgências não eram bíblicas. Agora, Lutero traz um pouquinho a mais nesse ensino ao confrontar exegeticamente por que as indulgências não eram algo aceito pelo Evangelho. Mas o que é, afinal de contas, uma indulgência? Bom, Lutero divide nessas 95 teses duas questões bem importantes para ele. A primeira é de que o perdão dos pecados prometido no Evangelho não tem nenhuma conexão com o Papa ou com o sacerdote, com o padre ou com nada disso.
Se o evangelho promete perdão dos pecados, então o evangelho dá perdão dos pecados. Ponto final. Não tem nada que ver com a autoridade da igreja, a autoridade de um sacerdote, de um ministro ordenado. A segunda coisa que Lutero diferencia é a consequência do pecado enquanto estamos vivendo aqui numa instituição humana. Então, a igreja, enquanto instituição humana, trataria das pessoas quanto às consequências do seu pecado. Por uma questão didática, pedagógica, uma forma de ensinar as pessoas de que o pecado é ruim, de que eles não deveriam voltar aos seus pecados, a igreja instituiu penas, digamos assim, para que as pessoas aprendessem a partir de seus erros. A ideia que aparentemente é interessante, é boa, e na igreja evangélica você já conhece, significa banco, né? A disciplina que o pastor muitas vezes impõe aos seus membros significa banco. Na Idade Média significava uma peregrinação, significava um jejum, significava a observância de determinados rituais, etc. e tal. Então não vamos tacar pedra nos medievais, porque a gente também tem o nosso banco. A gente também conhece a ideia de você fazer algo para que você aprenda com os seus erros. Lutero não via isso como um problema. O que Lutero via como problema é que isto estava intimamente atrelado, primeiro, a pagamento financeiro. Você pagava em dinheiro para não precisar fazer mais nada. E segundo, o que os pregadores de indulgências falavam não era simplesmente você agora não precisa mais fazer uma peregrinação a Roma por causa dos pecados que você fez e para que você aprenda. Basta pagar para mim e os seus pecados estão perdoados. Você vai sair do purgatório, a sua alma vai sair do purgatório quando você morrer, vai direto para o céu. O seu avô, bisavô, trisavô que já faleceu e que está lá no purgatório porque ele não foi à missa direito, você paga aqui e a alma vai para o céu. É isso que Lutero critica. E ele diz, bom, se o Papa é tão bondoso e ele tem tudo isso nas suas mãos, por que ele não dá isso livremente? Por que ele cobra dinheiro? Por que ele quer algo assim? Se ele tem tanto dinheiro e tantas coisas, então que construa a sua catedral de São Pedro em Roma com seus próprios recursos e não com os recursos dos pobres crentes ao redor do mundo. Para que ele precisa isso? Claro, Lutero aqui acreditava que o Papa era bondoso e que os pregadores de indulgências que estavam usando de malícia, de maldade. Por isso, Lutero envia carta ao bispo para encaminhar ao Papa para mudar essa situação, para que as coisas voltassem ao caminho original. Bom, nós sabemos da história que a coisa não foi bem por aí. Lutero, com as 95 teses, além de criticar uma prática da igreja que estava completamente desvirtuada, muda radicalmente a compreensão do que seria a penitência. Penitência, então, não é mais pagar eu mesmo por algo que eu fiz de errado, mas converter-me, mudar o meu caminho. E, logicamente, isso só seria possível pelo Evangelho. E Lutero descreve que não são as obras dos santos que são os verdadeiros tesouros da igreja. O verdadeiro tesouro da igreja é o Evangelho. E esse deve ser dado de graça. É esse que converte, é esse que muda o rumo das pessoas, é esse que promove verdadeiro arrependimento. Gostou desse vídeo aqui? Gosta da teologia luterana? Dá o seu joinha, comenta aqui embaixo, se inscreve no nosso canal aqui no Bibotalk e até a próxima. Um abraço!